aqui a opção de ponteiro laser. Muito bem. Bom, vocês devem estar vendo aí uma tela preta escrita em branco, o meu e-mail, sobreira@ufg.br, precisar entrar em contato comigo, o meu WhatsApp 62, que é a área aqui de Goiás, 98 56 11 607. E agora eu pergunto, vocês estão vendo uma tela branca com logotipos? Porque às vezes dá problema, ele não vai para a segunda tela. Ah, ótimo, tá. Então assim, fiquem à vontade para interromper, usar o microfone, fazer perguntas, comentários. Quem tá com algum problema no microfone aí, escreve no chat, e aí quem está com o microfone, se puder ler, fazer a pergunta, tá bom? Então, esse aqui é o logotipo do nosso planetário, Juan Bernardino Marques Barrio. Essa é uma homenagem a um grande amigo, que foi ele que me trouxe para Goiânia, Juan. Ele faleceu em 2017 e trabalhou demais pelo nosso planetário e, por isso, a nossa comunidade, de forma unânime, resolveu dar o nome dele ao planetário. Esse desenho aqui em forma de uma pirâmide cilíndrica é o desenho do prédio do planetário. Ele tem 12 colunas como essa e tem aqui as faces e que, portanto, faz o prédio uma pirâmide cônica. E esse risco aqui originalmente foi feito como sendo a trajetória da passagem de um satélite artificial, né? A UFG ela usa esse logo, que é um logo assim, formato de colmeia, de abelha, e sei lá, uns 20 anos atrás, algo assim, tinha também um outro logotipo que também era colmeia de abelha, então acabou ficando isso daí. E o meu instituto, que é o Instituto de Estudos Socioambientais, usa esse logotipo, aqui representando o sol, aqui representando águas, representando a vegetação, representando terra. Então, os vários elementos da paisagem, né? Estudados pela geografia e pelas ciências ambientais, né? Então, a disciplina chama-se Tópico em Astronomia, História da Astronáutica. Esse aqui sou eu, né? Okay. Muito bem. Então, vamos começar. O que é astronáutica, né? É a ciência que estuda os aspectos da locomoção do espaço. Isso inclui as tecnologias que envolvem a construção dos foguetes, o cálculo das órbitas dos satélites e das trajetórias das sondas espaciais, os meios de transmissão e recepção de sinais entre a Terra e as naves, as técnicas de pouso em outros corpos celestes e muitas outras atividades relacionadas ao tema, como é o caso da nutrição, como é o caso da história, como é o caso até da odontologia, que aparentemente não tem relação nenhuma, mas tem. É difícil a gente encontrar uma área que não tenha vínculo com a astronáutica. Você fala assim, zootecnia, né, ou veterinária. Tem, porque os primeiros seres vivos enviados ao espaço foram animais. Então, é difícil a gente não encontrar uma área relacionada com a astronáutica. Bom, isso nós vamos vendo ao longo aí do curso. Tá bom? Bom, vamos lá, um rápido apanhado histórico aqui mais antigo, né? Os primeiros foguetes, assim, entre aspas, né? Na verdade, vamos colocar assim, né? O ser humano, desde que aprendeu a atirar pedra nos outros, já aprendeu a usar foguete, né? Porque a partir do uso da força dos braços, pegar um pedaço de osso, jogar um pedaço de pau, um pedaço de pedra, nós já estávamos lançando coisas, né? E começando a observar a trajetória, que pode ser uma trajetória, pode não, sempre é, né? Uma parábola, né? Que forma uma parábola. Começou as primeiras noções de balística, de a gente ter que colocar uma força cada vez maior para chegar mais longe, né?
Veja que no jogo de beisebol e no softball, isso aí está presente, né? No handebol, no basquetebol, no futebol, no lançamento de dardo, no lançamento de peso, no lançamento de disco. Eu estou ainda meio olímpico, né? Depois do fim das Olimpíadas aí. Então vejam que são esportes que usam esses princípios aprendidos numa época em que o ser humano mais primitivo tinha necessidade de alcançar alvos para caça ou para brigar, né? Para defender e atacar, né? E mais tarde, né, com o uso de lanças, né, começou-se a intensificar isso quando se usou o arco e flecha, ou arco e lança, porque não mais se usou força muscular, passou a se usar força de outros materiais mais elásticos para poder lançar flechas e lanças. Né? E o ser humano, que é um ser naturalmente briguento, bélico, passou a usar a pólvora. Né? Aí sim, aí podemos situar como século XIII na China. A descoberta da pólvora é anterior, mas o uso de pólvora formando os primeiros foguetes, né? E foguetes que eram flechas. Então, flechas ou lanças com um motor foguete movido a pólvora. Então, tudo começou por aí, né? Dinastia Song, na China medieval. Depois, os mongóis aprenderam com os chineses e, conforme os mongóis se espalharam pelo mundo, pelo Oriente Médio, pela Europa, pelo mundo conhecido, eles levaram, ainda no século XIII, esses foguetes, essa tecnologia para outros locais. E ainda, na China, né, foguetes incluídos no tratado militar chamado Rolongjing, eu não sei se a pronúncia é essa, também conhecido como Manual de Drake do Fogo, escrito pelo oficial de artilharia chinês Jiao Yu, em meados do século XIV. Então, do 13 e 14 tem material. Esse texto menciona o primeiro foguete de múltiplos estágios conhecido, o dragão de fogo saindo da água. Deve ser alguma coisa assim, Rolong Shui. Se acredita ter sido usado pela marinha chinesa. Essas informações e as seguintes estão lá na Wikipédia, aquela que eu recomendei para vocês. Aqui, 3 ilustrações do que seriam esses foguetes primitivos. Esse aqui está bem típico, né? Uma flecha com um rojãozinho aqui, né? Esse aqui é o tipo em formato de dragão, com múltiplos estágios, né? E esse aqui inteiro ele é um foguetão com uma lança na ponta, né? Então tá aqui, ó, a representação mais antiga, conhecida de flecha de foguete, do Hualongjing. A seta à esquerda mostra flecha de fogo, Rojan. O meio é uma moldura de flecha em forma de dragão, Jinjianxia. E à esquerda a flecha de fogo completa, Rojan Quanxi. Eu não entendo nada de chinês, só sei onde a China se localiza no mapa. Entre 1270 e 1280, agora já começam nomes persas. Né? Hassan al-Hammad escreveu Al-Furusiya wa al-Manisib al-Harbiya, que eu também não sei persa, não sei árabe, tá bom? É o livro da equitação militar e dispositivos de guerra engenhosos, que incluiu 107 receitas de pólvora. Ok, culinária interessante para nutrição, olha aí que legal. Só que é receita de pólvora, tá? E 22 delas para foguetes. Né? Então, já era o material para motor foguete, para rojãozinho. Né? Na Europa, Conrad Kaiser descreveu foguetes em seu tratado militar, Belleforts, por volta de 1405. Isso ainda é século XIII, né? Mas claro que com a pólvora que chegou na Europa, proveniente da China. Né? O nome foguete, olha que interessante, veio do italiano roccetta,
que significa bobina ou fuso pequeno, devido à semelhança de formato com a bobina ou carretel usado para segurar a linha de uma roda de fiar. Então, o nome, então, foguete vem de roqueta, e esse roqueta deu origem mais tarde ao termo rocket, né, que a gente vê aqui, ó, século 17, no inglês apareceu rocket, e originário do século 17, eu falei 17, mas originário do século 16, agora do alemão. Então, Leonhard Fronsperger e o Konrad Hess adotaram o termo italiano para o alemão, meados do século 16, e o rocket passou para o inglês. Então, a palavra vem do italiano, roqueta, né? Bom, e o foguete, é claro, porque ele pega fogo, né? Agora aqui é latim, né? Artis Magnae Artillariae, que é artilharia, né? Arte magna da artilharia. Pars Prima, um importante trabalho dos primeiros tempos modernos sobre a artilharia do foguete de Casimir Siemianowicz, foi impresso pela primeira vez em Amsterdã em 1650. Então veja que teve início lá na China, passou pelo Oriente Médio, chegou na Europa, e aí a coisa continuou aqui na Idade Moderna. Então tem essa ilustração aqui do ataque sofrido pela tropa, o batalhão britânico, né, ingleses, na Índia, né? Então, os foguetes de Mysore ou Mysore é uma região da Índia, né? É o reino de Mysore. Então, aqui foram feitos esses foguetes revestidos de ferro no final do século XVIII, né? E foi a Batalha de Guntur, e, portanto, foram os foguetes melhores, né? Então veja até aqui, ó, tem uma imagem de um deles que ele tem aqui aquela faca que fica na frente da espingarda, né? Estou colocando uma coisa bem é um mosquete, né? Que é para furar, explodir, fazer o que for preciso. E agora o Sir William Congreve, que desenvolveu um tipo de foguete, né? Foguete Congreve. E ele fez isso em 1804, e foi a partir desses foguetes que venceu os britânicos lá na Índia, os Mysore, né? E ele usou pó comprimido e utilizaram esses foguetes Congreve nas guerras napoleônicas. Então, aproveitaram a partir de uma derrota que tiveram na Índia para poder usar isso na Europa, né? Então, juntos as inovações de Mysore, que é aquele foguete indiano, e esses britânicos, foguete do Congreve, eles aumentaram a eficácia do alcance de foguetes militares de 100 metros para 2.000 metros, para 2 quilômetros, né? E aqui uma imagem também do Congreve, aqui em detalhes a ponta de um desses foguetes, que é uma lança, e aqui do livro original do Congreve, vários desenhos e protótipos de foguetes de vários tamanhos. Veja que eles são rojões, nada mais do que varetas de rojões, onde se coloca fogo, acende a pólvora, e ele tem aqui uma ponta de lança aerodinamicamente interessante, né? E aqui outro tipo aqui usando um paraquedas, né? E essas pinças aqui do lado, que peças utilizadas para trabalhar com o aquecimento, né? Para colocar fogo no foguete, e também para trabalhar com a pólvora adicionada no foguete. O primeiro tratamento matemático da dinâmica da propulsão de foguetes foi William Moore, em 1813. Não se tem muita informação sobre o William Moore, porque ele viveu na Alemanha, e na Segunda Guerra Mundial foi bombardeado lá o local onde tinham documentos e informações sobre o William Moore. Então é uma figura pouco conhecida, praticamente esquecida nessa história, porque não tem materiais suficientes, né?
sobre ele. 1815, Alexander Dmitrievich Zassiadko. Esse Zassiadko, inclusive, é o nome de uma cratera na Lua, do lado oposto à Terra. Né? Ele viveu aqui nesse período, 1779 a 1837, e o Zassiadko, ele então desenvolveu para valer armas, plataforma de lançamento de foguete, dispositivos para lançar foguetes e usando mesmo como armas, lançando até 6 foguetes por vez. Né? E o William Haley, britânico, em 1844, fez esse foguete aqui, ó, Rocket Haley, né? Que tem um formato meio estranho, né? Encontrado em sex shops, né? Mas enfim, porque ele não tem as aletas do lado e nem tem nem é pontiagudo, né? De qualquer maneira, essa curva aqui na ponta, ela é uma curva conhecida na engenharia, conhecida na física, na matemática como curva catenária. É aquela curva, por exemplo, do ovo, né? Aquela parte mais pontiaguda do ovo, que é uma ponta mais resistente, né? Porque justamente com essa catenária, quando as aves botam ovos e o ovo ele cai no chão, por exemplo, né? Se não for direitinho num ninho, se for num local um pouquinho mais duro, os répteis também, né? Mas o réptil é mais arredondadinho, mas os das aves, que é o caso, né? É porque é uma ponta mais rígida, que não quebra fácil. Né? Por isso que para quebrar ovo você tem que quebrar ele do lado, né? E não na ponta, onde ele é mais duro. Né? Bom, mas enfim, esse tipo de foguete aqui, sem as aletas para direcioná-lo, né? Aumentou a precisão da artilharia de foguetes para os Estados Unidos, foi usado primeiro nos Estados Unidos numa guerra contra o México e depois foi usado pelo exército do Reino Unido. Né? E o William Haley, foi introduzido no International Space Hall of Fame em 2004, reconhecido como um tremendo de um projetista de foguetes. Né? E temos aqui o Edward Monnier Boxer, 1822-1898, que melhorou o foguete Congreve, aquele lá atrás, que os ingleses usavam, e fez um foguete Boxer, o primeiro da história, foguete de 2 estágios. A ideia do estágio é que você não precisa colocar tudo num único motor para alcançar a maior altitude ou a maior distância. Então você coloca num motor foguete menor, que quando ele se esgota, o projétil continua se movimentando, aí ele dá início a um outro motor foguete que continua levando o projétil. Então é uma forma inteligente de se economizar, porque você joga fora o primeiro estágio, o segundo estágio continua. Isso é usado nos foguetes hoje em dia. Né? Muito bem. Para quem não conhece, leis de Kepler, evidente que vocês foram apresentadas as leis de Kepler, ou lei das órbitas, no ensino médio. Né? Vamos aqui passar rapidamente, porque elas interessam para se conhecer as órbitas que os astros e os projéteis fazem em torno de corpos maiores que eles. Né? Então, a primeira lei de Kepler ela é muito simples, ela é a lei das órbitas, que diz que as órbitas elas são em formato de elipse e não em formato circunferência, como seria o mais simples de se pensar, né? Que as órbitas são círculos. Mas sempre, seja um foguete, seja um satélite, seja um planeta, seja um satélite, seja uma estrela girando em torno de outro astro mais massivo, sempre as órbitas serão elipses. Pode ser que elas sejam elipses quase circulares. Nesse caso, nós teremos no centro
é a aproximação dos chamados focos, o foco 1 e o foco 2. Então aqui, por exemplo, tem um planeta girando em torno do Sol, o foco 1 está ocupado pelo Sol, o foco 2 está vazio. A maior aproximação que o astro tem do corpo principal seria o periastro. Periastro. Aqui nesse caso, como é o Sol, é o periélio. No caso da Terra, chama-se perigeu. O ponto mais afastado chama-se apoastro. No caso do Sol é afélio. E no caso da Terra é apogeu. Então essa é a primeira lei, de que os corpos, os planetas, os astros, os satélites, os foguetes, o que seja, em órbita, descrevem órbitas elípticas. A segunda lei de Kepler, que é uma lei mais visual, se percebe que os corpos eles têm velocidades diferentes quando postos em órbitas elípticas. Então o exemplo aqui, um planeta ao passar próximo do Sol, esse trecho aqui, ele faz num tempo menor, com uma velocidade maior. E conforme ele vai se afastando, ele vai perdendo velocidade, e aqui, mais longe, ele tem uma velocidade pequena e o tempo é maior para ele cruzar esse pedaço aqui. Então significa o quê? Que aqui próximo ao periélio, no caso do Sol, esse corpo se desloca de um ponto ao outro e preenche, ele varre uma área 1. E aqui no afélio, ele percorre também uma distância aqui e varre uma área 2. Significa que a área 2 é igual à área 1. Se você faz esse experimento aqui numa caixa de areia, você verá que a quantidade de areia que você coloca na área 1 é exatamente a mesma que você coloca na área 2, desde que esteja adequadamente determinado pela velocidade. Qual é o ponto 1 aqui, o ponto 2, o ponto 3, o ponto 4. Porque a ideia é que eles varrem áreas iguais em tempos iguais. Bom, a terceira lei de Kepler, ela é muito simples, porque ela diz que é constante, sempre constante, se você usar o raio do planeta ao Sol, por exemplo, então a distância, né, ou mesmo de um satélite, a sua distância à Terra, e elevar isso ao quadrado, né, e você dividir pelo... desculpa, eu estou confundindo. A distância é o cubo, né? Justamente ela está por baixo, é o cubo aqui. E em cima é o tempo. É o tempo ao quadrado dividido pela distância ao cubo. E sempre que você fizer essa divisão, vai dar um número constante. Por exemplo, dá um número 1, por exemplo. Dá constante sempre. Tá? Então, isso daqui estava embutido aqui um princípio usado mais tarde por Isaac Newton a respeito da gravitação universal. Então, as leis dos períodos, elas nada mais são, nada mais é do que a terceira lei de Kepler, né, a lei dos períodos, do que uma curiosidade que se faz continhas, pegando a distância do planeta ao Sol, ao cubo, e o período que ele leva para dar uma volta em torno do Sol ao quadrado. Isso está uma constante, isso não diz muita coisa. Tá? Mas, enfim, foi o princípio físico e matemático para se entender as órbitas dos astros. Então, eu comecei falando para vocês dos foguetes. Agora estou falando dos princípios físicos que regem esses movimentos. E aí interessa leis de Newton ou leis da dinâmica dentro da mecânica de Newton, né? Então Newton ele viveu posteriormente a Isaac Newton. Aqui nesse quadro mostra algumas ideias associadas à obra de Newton, né? Como por exemplo aqui esse telescópio, que é o chamado telescópio newtoniano, que é um telescópio de espelho, um telescópio de reflexão. Aqui o livro dos princípios matemáticos da filosofia natural, que seriam fundamentos da mecânica, da física. Na mão ele tem aqui um prisma de vidro, onde passa a luz branca do Sol e abre em cores do arco-íris.
Ali atrás tem o Sol e planetas girando ao seu redor, indicando a contribuição de Newton à gravitação, e também está associado aqui ao mar, as marés, que são movimentadas pela gravitação aqui da Lua, por isso que ela está aqui, a Lua, e aqui uma macieira, né, com aquela ideia, eu não vou dizer mítica, mas eu vou dizer meio fantasiosa, né, de que a maçã caiu na cabeça do Newton, e a partir disso ele associou com a Lua cair em direção à Terra, mas a ideia básica o que era? Que as pessoas faziam a pergunta errada. É isso que interessa. Que as pessoas perguntavam por que a Lua não cai na Terra? E ninguém conseguia responder. E o Newton, observando maçãs caindo e outros objetos caindo, não necessariamente na cabeça dele, né, é que ele conseguiu responder que a Lua está caindo em direção à Terra. Só que, como ela tem um movimento com uma velocidade circular em torno da Terra, ela nunca alcança a Terra. E a Lua cai 29 centímetros por segundo. Ele conseguiu calcular, fazer essas continhas e mostrar, portanto, que a Lua ela faz uma órbita tentando atingir o horizonte da Terra. Ela está em queda, mas o raio e o diâmetro da Terra é menor do que essa órbita que a Lua faz. Por isso ela está em órbita girando. Por isso que todos os corpos, para se manterem em órbita, precisam ter movimento, precisam girar em torno de outro. Caso contrário, ele cai mesmo na direção do outro, né? E aqui, rapidinho assim, revendo a primeira lei de Newton, inércia, segunda lei da dinâmica e terceira lei de ação e reação, né? Só para lembrar, primeira lei da inércia, né? Um corpo em repouso tende a permanecer em repouso, assim como um corpo em movimento tende a permanecer em movimento, desde que nenhuma outra força atue para tirar esse estado, né? Então, essa ideia de um corpo permanecer em repouso, ele está lá paradinho, não tem nada acontecendo nele. Agora, um corpo em movimento tende a permanecer em movimento. Isso é importantíssimo em astronáutica, porque um foguete que se manda para a Lua, por exemplo, ou para Marte, ele necessita de impulsão apenas por um trecho da viagem. Depois cessa o combustível e ele continua viajando. Então, se alcançou, por exemplo, uma velocidade, vamos supor, de 2.000 km por hora, uma vez que esgota a propulsão, essa sonda, esse foguete, essa nave espacial continuará viajando em linha reta nessa mesma velocidade, 2.000 km por hora. Então, mesmo que ela entre depois em órbita, fazendo elipse em volta de um corpo, ela permanecerá em órbita. Então, o corpo tem que responder à primeira lei de inércia. A terceira lei de inércia, da ação e reação, a terceira lei, ela tem tudo a ver com os foguetes, né? Porque ela explica a propulsão dos foguetes. Precisa ter alguma coisa saindo de dentro do foguete, na direção contrária, para o foguete voar, né? Então está aqui, ó, se o corpo aplicar uma força, se o corpo A aplicar uma força sobre o corpo B, receberá deste uma força de mesma intensidade, direção e sentido contrário. Então, a noção mais básica para a gente é uma bexiga, um balão de festa, de aniversário, assim, ou festa qualquer, que a gente enche de ar, segura e depois solta. Ele faz aquele brrr, né? Porque o ar sai e sai numa direção e vai em sentido oposto e de mesma intensidade o voo da bexiga, né? Então, é aí que está a base da chamada equação de foguete, ou equação do foguete, que vou citar daqui a pouquinho também. E a segunda lei
da dinâmica, que é a dinâmica, ela envolve aqui a ideia de força como resultante de forças, ela é um produto da massa que é utilizado vezes a aceleração. Lembrando que, no caso de um foguete, a massa é variável, porque o foguete começa com uma massa inicial, conforme ele queima o combustível, a massa diminui e aumenta a aceleração. Então, é uma força resultante variável no caso do foguete. Então, no caso do foguete, precisa-se relacionar a segunda lei com a terceira lei. Mas esses são os princípios por detrás. A lei da gravitação de Newton, que está por detrás das atrações entre os corpos, né? Ela tem esse formato aqui. A força gravitacional, que é igual a uma constante, que é chamada constante gravitacional, que multiplica um produto de duas massas, são os dois corpos que estão interagindo, dividido pela distância ao quadrado desses dois corpos. Então, isso daqui dita a força gravitacional. Mas, independente disso, ela nos ajuda a conhecer a massa de um dos corpos, se for desconhecida, ou mesmo a distância, se for desconhecida, desde que a gente conheça os outros valores. O valor de G é uma constante gravitacional, que não é tão constante assim, mas para todos os efeitos da mecânica clássica e para coisas não muito ousadas, se usa esse valor aqui, que é aproximadamente 6,67. Isso aqui é a base notação científica, base 10, 10 elevado a menos 11, o que significa que é um número muito pequeno, né? Se ele é negativo, ele é um número muito pequeno, ele é abaixo de zero. Seria um 0, aí vem 11 zeros para depois vir o 667, né? E a unidade é Newton por metro quadrado por quilograma ao quadrado. Essa é a unidade da constante gravitacional. Outro princípio associado a isso, que é bem antigo, é o do lançamento oblíquo, que ele passou a utilizar conhecimentos de trigonometria, como é o caso aqui de seno e cosseno, né, para lançamento aqui de ângulos notáveis, por exemplo, de 30 graus, 45 graus, 60 graus, que na prática se descobriu que 45 graus é o ângulo de maior alcance, né? Aqui tem umas relações úteis para a altura máxima h, para o alcance máximo ΔS, tempo de subida t, né? Utilizando-se aqui princípios simples de dois eixos, né? Um eixo horizontal x e um eixo vertical y, né? De onde se tira aqui que, se a gente for olhar num gráfico XY, e aliás o primeiro que usou um gráfico cartesiano foi René Descartes, e daí o nome gráfico cartesiano, porque foi René Descartes que inventou isso. E a gente vê aqui um ângulo de 45 graus, vamos chamar isso aqui de um ângulo θ, e temos aqui uma componente de velocidade no eixo y, uma componente de velocidade no eixo x e uma resultante aqui, VO. Né? Então passa a ter aqui no x um VO que multiplica o cosseno do θ e o VOY é o VO que multiplica o seno de θ. Né? E o resultado disso aqui é um VO ao quadrado, que é o VX ao quadrado mais VOY ao quadrado. E, então, se utiliza esses princípios aqui do lançamento oblíquo, né, para se estudar o lançamento balístico. O lançamento de um foguete, ele é um lançamento balístico, mas espera-se não alcançar o chão. Mas os princípios estão associados com o lançamento balístico porque toda a parte de astronáutica teve início com as guerras, né? E aqui são 5 gráficos, né, mostrando 15 graus o lançamento, é esse em laranja, 30 graus é esse em verde, o 45 graus em azul é o que alcança maior distância.
Os 60 graus, apesar de ir mais alto, ele coincide aqui com o lançamento de 30 graus com relação ao alcance. E os 75 graus é o de maior altura mais o de menor alcance. Muito bem, partindo desses princípios de lançamento balístico, o Isaac Newton, na sua obra, né, os princípios aí matemáticos da filosofia natural, que é a física, ele colocou essa ilustração. Então, um planeta Terra hipotético aqui, com uma montanha, e do alto dessa montanha, com um poderoso canhão, então, lançaria aqui, ó, uma bala de canhão que cai em D, que cai em E, que cai em F. Puxa, em F já está bem distante, mas ele ainda pensou, mas eu posso, teoricamente, lançar uma bala de canhão muito potente que vai cair aqui, ó, do outro lado. Então já era o princípio do lançamento balístico intercontinental, de lançar mísseis em outros continentes. E, ainda mais, de se conseguir ir além de G e lançar um pouquinho mais inclinado aqui para cima e conseguir colocar em órbita da Terra. E mais alto ainda, colocar numa segunda órbita, num lançamento mais alto ainda, praticamente vertical ou quase vertical, uma órbita mais distante ainda. E veja que tem uma aproximação e um afastamento, né? Então, sempre as órbitas são elípticas. Então, a ideia de partir de um lançamento balístico, e se a Terra fosse plana, nada disso podia acontecer. Tanto que os terraplanistas dizem que não existem satélites, que isso aí é uma mentira, né? Porque o lançamento de satélites prova que a Terra e qualquer outro astro que tenha mais de 300 quilômetros de diâmetro, ele obrigatoriamente tem que ser esférico, porque o jogo de forças dentro faz com que derreta o material interno, e uma vez o material interno derretido, as camadas elas se adaptam a esse formato de igualdade gravitacional, que é a esfera. Não tem jeito. Bom, eu coloco aqui para vocês, ó, um endereço. Esse endereço, então, ele está disponível no PowerPoint, que está, uma cópia dessa que está no Google Drive, que vocês podem clicar, e aí ele nos leva aí para um site educacional de lançamento de projéteis. Então você pode escolher a inclinação do canhão, a velocidade, para experimentar diferentes distâncias. Então é legal ficar brincando com isso daqui. Bom, um nome importante, ou melhor, agora vem os nomes todos importantes da astronáutica moderna, a partir dos conhecimentos dos foguetes, a partir dos conhecimentos de Kepler, de Newton. Então, vem aqui o primeiro nome deles é William Leitch, 1814-1864, foi um astrônomo, naturalista e matemático escocês e ministro da Igreja da Escócia. E Leitch deu a primeira explicação científica moderna do potencial para a exploração espacial usando foguetes, em 1861. Isso só foi descoberto em 2015, então está muito recente isso, de que o William Leitch ele foi o primeiro cara a falar isso. Ele foi contemporâneo do Konstantin Tsiolkovsky, que até então só se atribuía ao Tsiolkovsky, esse russo, a primeira idealização de foguetes para viagens espaciais. Mas foi o William Leitch, um pouquinho antes do Konstantin Tsiolkovsky. E depois teve Robert Esnault-Peltier, Robert Goddard, Hermann Oberth, e ainda tem o Werner von Braun. Okay? Nós vamos falar desses nomes aqui. Bom,
A descrição do voo espacial do foguete de Leite foi fornecida pela primeira vez em seu ensaio de 1861, Uma Viagem pelo Espaço, que mais tarde foi publicado em seu livro A Glória de Deus nos Céus, 1862. Esta descrição atribuiu corretamente o impulso do foguete à reação interna. Lembra? Terceira lei de Newton, as leis de movimento de Newton. Identificou corretamente que o impulso do foguete é mais eficaz no vácuo do espaço, porque na atmosfera tem a força de arrasto que está associada ao atrito do deslocamento do foguete dentro desse ambiente que é a atmosfera, né? Ambiente gasoso da atmosfera. Então, os nomes importantes aí, ó. Konstantin Tsiolkovsky, russo, o Robert Snow-Pelterier, francês, o Hermann Ober, alemão, o Robert Goddard, americano, estadunidense, melhor dizendo, Wernher von Braun, alemão. Né? E o Leite ficou lá atrás. Ele, apesar de ter sido o primeiro cara que pensou nisso, não seja por isso, porque também o Johannes Kepler, ele teve um sonho e acabou escrevendo um livro chamado Mistério Cosmográfico, onde ele relata esse sonho de que ele se imaginou sendo levado para a Lua, e então ele não é o primeiro cara que pensa sobre isso. Existe também poesia oriental, também de vários séculos passados, de gente que imaginou como é que seria uma viagem para a Lua, etc, etc. Agora, os caras que botaram a mão na matemática para desenhar como é que tem que ser feito o negócio e estudar na prática foram esses 5 nomes aqui. Tá? O Tsiolkovsky, Pelterier, Snow, Pelterier, Ober, Goddard, von Braun. Bom, Tsiolkovsky, ele é o pai da astronáutica mundial, mas em particular entre os ex-soviéticos, né, atuais russos, né? Então, o Tsiolkovsky, ele elaborou as primeiras teorias sérias sobre voos espaciais. Ele elaborou a equação do foguete, e ele era um cara teórico. E ele fez aqui desenhos de como deveria ser um foguete. Né? Então, aqui dentro, o compartimento onde poderia se pôr carga na frente, aqui atrás onde poria combustível e aqui a tubeira por onde sai o material do foguete, né? Chegou a fazer desenhos de foguetes com aleta, para voos controlados. Né? Mas ele não é exclusivamente o criador da equação do foguete. Né? A equação do foguete do Tsiolkovsky aqui está, né? Então veja aqui que tem a ejeção dos gases, então isso é variável ao longo do tempo, tem uma massa inicial e uma massa final, porque vai se perdendo massa ao longo da viagem, né? E é claro que isso tudo vai variar a velocidade do veículo. Né? Mas esse cara aqui, o Robert Snow Pelterier, ele também pensou numa equação de foguete e foi mais longe. Ele calculou as energias necessárias para se alcançar a Lua e os planetas, né, em viagens espaciais. Então ele era um projetista de aviões e considerado um teórico de voos espaciais, né, e é conhecido como um dos fundadores da astronáutica e dos foguetes, porque com o foguete ele estudou e pôs em prática mísseis balísticos para bombardeio cada vez mais longe, né? E ele chegou a dar palestras a respeito da equação do foguete e sobre a ideia de se usar energia nuclear como propulsão de foguetes. Né? Então, é um cara muito à frente do seu tempo. Bom, o Obert, ele divulgou a ideia de foguetes para voos espaciais, nesse livro, O Foguete no Espaço Interplanetário, e ele, alemão, trabalhou no desenvolvimento das bombas V2, que eu já vou falar um pouquinho dessas bombas V2 durante a Segunda Guerra Mundial. O Goddard, pelo lado dos Estados Unidos,
ele construiu e testou, em 1926, o primeiro foguete que utilizou combustível líquido, e ele fez mais de 200 patentes. Enquanto os outros estavam trabalhando coisas mais teóricas, o Obert era o único que estava pondo a mão na massa com o foguete V2. E o Goddard trabalhando também com foguetes, só que nos Estados Unidos, né, que tem uma foto do Goddard. Aqui seria a armação do foguete, né? E aqui está um estágio, aqui tem outro estágio, né? Então é uma coisa bem simplesinha, mas de qualquer forma ele começou a trabalhar combustível líquido, porque sempre se pensa em usar combustível sólido, como era o caso daqueles rojõezinhos dos foguetes chineses e mesmo depois europeus, era sempre pólvora, combustível sólido. Também o uso de combustível sólido para mísseis balísticos usados, por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, e mesmo foguetes usados na Primeira Guerra Mundial, e o Goddard começou a usar combustível líquido. Tem vantagens e desvantagens que nós vamos falando disso ao longo do curso. E por fim, o Werner von Braun, alemão também, que foi aluno do Obert na Alemanha, e ele foi o principal responsável pelo desenvolvimento dos foguetes V2 e mais tarde nos Estados Unidos, desenvolvimento da série Saturno, seriam foguetes confiáveis, né? Então aqui o resultado, né? Esse é um dos 5 motores foguetes do Saturno V, por isso chama Saturno V. Isso aqui é uma obra de engenharia, e esse aqui é o Werner von Braun ao lado aqui, né? Bom, e tem a bomba V2. Bomba V2, então, foi desenvolvida entre 1942 e 1952, né? Foi o primeiro foguete capaz de sair da atmosfera, usado como arma na Segunda Guerra Mundial. Pois é, milhares de foguetes V2 foram construídos. Esses foguetes, eles carregavam ogiva explosiva, né? E com isso os alemães bombardeavam os seus vizinhos durante a guerra. E principalmente a ilha da Grã-Bretanha, onde está o país Reino Unido, especificamente o trecho da área da Inglaterra, foi bombardeada por bomba V2. Porque como eles não conseguiam atravessar o mar para atacar os ingleses, então eles tinham que ir pelo ar, né? Então eles faziam incursões aéreas com aviões, bombardeavam a Inglaterra, Londres foi bombardeada várias vezes, faziam batalhas navais no Canal da Mancha, mas os ingleses sempre resistiram aos alemães. Agora, a bomba V2 fez muito estrago na Inglaterra, muito estrago. E o que aconteceu foi que, quando os aliados invadiram a Normandia e conseguiram retomar o controle da França, eles chegaram em terrenos dentro do território original da Alemanha, onde judeus foram escravizados em campos de concentração específicos para a produção de bomba V2, cujo coronel que comandava tudo era o Werner von Braun. Então os alemães eles tinham medo que as equipes de desenvolvimento de foguetes caíssem na mão dos aliados. E caiu mesmo, né? E aí o que aconteceu foi que, depois que a guerra estava perdida, tinha aliados avançando pelo norte, pelo leste, ou melhor, norte, pelo oeste e pelo sul, que eram estadunidenses, franceses, ingleses, tinha brasileiro, tinha canadense, tinha indiano, tinha gente no mundo todo. E do lado leste tinham os soviéticos, né? Então, com isso, o que os soviéticos foram encontrando pelo caminho
eles foram se apoderando das indústrias, das armas, da tecnologia dos alemães. O que principalmente os Estados Unidos encontraram do lado ocidental, eles também foram se apropriando das indústrias, da tecnologia e das armas dos alemães, porque a Alemanha ela era mais poderosa do que todos os aliados e mais a União Soviética junta. Por que eu falo em separado da União Soviética? Porque a União Soviética ela era aliada, né? Mas isso é um assunto para a semana que vem, para a gente falar da Guerra Fria, e nós vamos detalhar um pouco mais sobre isso, né? Mas o fato é que o Wernher von Braun ele se deixou capturar pelos estadunidenses. Haviam ordens do alto comando da SS nazista de matar o Wernher von Braun e acho que quase 2 dezenas de engenheiros e técnicos que trabalhavam com ele. Eles conseguiram escapar e conseguiram se deslocar até uma tropa dos Estados Unidos, onde eles se renderam aos soldados. Os soldados não faziam nem ideia de quem eles estavam prendendo. E aí, quando eles comunicaram que era o Wernher von Braun, o pessoal não acreditava, porque eles estavam atrás. E tanto os soviéticos estavam atrás, quanto os estadunidenses. E os Estados Unidos saiu com a sorte grande, e, portanto, essa equipe de alemães foi aprisionada, entre aspas, para os Estados Unidos, levados, e quando os soviéticos chegaram, eles chegaram inclusive dentro de uma caverna que foi montada numa montanha, e os estadunidenses tinham levado todas as bombas V2, todas. Então eles só conseguiram ter acesso a algum artigo publicado sobre o que eram as bombas V2 e alguns poucos desenhos e engenheiro que conhecia pouco, né? Então eles saíram pelas cidades alemãs tentando ganhar engenheiros para o lado soviético como trabalhadores, pagando salário decente e tal, mas conseguiu gente que conhecia pouco a respeito das bombas V2, né? E os Estados Unidos é que saíram com a sorte grande, né, vamos dizer assim. Aqui está o desenho, né, mostrando aqui a altura de um soldado perto de um foguete desse bomba V2, né? Então, isso aqui foi o princípio do grande desenvolvimento astronáutico dos Estados Unidos. Os soviéticos tiveram que partir para um outro caminho, uma vez que eles não tinham um modelo confiável de bomba V2, a não ser do que ouviu dizer, coisa e tal, né? E aqui a gente encerra a apresentação do PowerPoint.